deixa que eu cante esta alegria que espalma dentro do meu ser, a levar-me toda a alma, como um rio a correr, em seu leito a marulhar, de noite sem parar, sempre a sussurrar. Deixa que eu cante esta alegria que espalma dentro do meu ser, a levar-me toda a alma, como um rio a correr, em seu leito a marulhar, dia e noite sem parar, sempre a sussurrar. Quero falar e pedir a todo mundo também se encantar deste amor profundo. Quero falar e pedir a todo mundo também se encantar deste amor profundo. Mandarei ao céu, numa prece linda e santa, todo o meu louvor por receber este calor, que é o sol interior que invade o meu leito. Jesus, meu grande amor, é a luz dentro do peito, que é o sol interior que invade o meu leito. Jesus, meu grande amor, é a luz dentro do peito. Não, mais uma, né? Mais uma, né? Canta, ó, canta o... Aquela do... Essa aí. Hã? Não, não precisa, não quero aparecer. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime e cante uma canção. E lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada de doer e vem lá no fundo te fazer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. O microfone, sem ensaiar. Muito bom, né, gente? Pois é. Muito bem. É com isso. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, trazendo o alívio, a alegria e a paz para os nossos corações. Ele é o nosso mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu trago meu abraço da cidade de Botuporanga, em nome do nosso presidente, o Revair Anésio Lopes, que também já esteve fazendo palestra aqui algumas vezes. E o nosso abraço do pessoal da nossa casa, que nós deixamos o compromisso da noite, né, para estarmos aqui. Mas o nosso presidente permitiu. Então, aqui estou atendendo ao convite, estou muito grata, muito honrada por estar aqui uma vez mais, aprendendo junto com vocês a doutrina do Mestre Jesus. Então, hoje a gente trouxe, para ilustrar a nossa fala,
a influência e a interferência da música na casa espírita. Eu vou colocar um... Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Como que eu passo aqui? Não. Eu quero ir para frente. Não é no F5? Espera aí que eu sou nova nesse note. Se eu der Enter, ele não vai. Se eu der Enter, ele não muda. Pode vir aqui. O meu é no F5. Aí eu quero dar o Enter. Vamos ver se ele vai. Enter ou é setinha? Enter dá? Volta mais um. Aí, o outro. Aí, setinha para lá. Olha, então vamos prestar atenção que isso daqui está antes do prefácio do livro do Leon Denis, O Espiritismo na Arte, que é esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ele foi escrito, acho que em 1922. E nós tivemos a oportunidade de estudar esse livro, mas quando nós chegamos no painel da música, veio a pandemia. Aí a gente parou na parte da música. E ele fala da escultura, da pintura, da engenharia, e ele vai chegar na poesia. E ele disse que o espírito que dita para ele nesse livro aqui se chama esteta. Então, é o esteta, que através da mediunidade do Leon Denis, que escreve, ele que dá as mensagens para nós, falando acerca do espiritismo na arte. Então, ele diz o seguinte no começo do seu livro, ó: os sonhos dos poetas, as criações do gênio, as comprovações e demonstrações da ciência, as realizações mais perfeitas da arte são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens, com melhores dotes, captam como em um relâmpago, quando a matéria, dominada por poucos instantes, permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino. Então, o que ele diz aqui para nós? Que em alguns momentos das pessoas que têm a sensibilidade mais aguçada, são momentos, são como relâmpagos. Essas pessoas mais dotadas, elas conseguem entrever o que é o mundo divino. E isso também pela música. Então, ele dá esse começo para nós. Mas falava-se antigamente que cantar ou tocar na casa espírita era coisa de ritual, era coisa que não se deveria fazer. Mas aí nós tivemos vários livros, vários médiuns, vários escritores. São em torno de 50 livros que nos fala sobre a beleza da música na casa espírita, porque a música ela harmoniza, ela faz com que as vibrações do ambiente elas se tornem mais sutis. Então, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros escritores, eles falam da beleza da música. E eu vou contar aqui uma história, que talvez até vocês já conheçam, falando acerca da música na casa espírita. Naqueles meados de 70, 90, 80, quando o Divaldo vinha fazer as palestras dele aqui na nossa região, e sempre ele vinha em Votuporanga, ele vinha muito em Rio Preto. Então, numa dessas visitas que ele teve, numa apresentação, teve um grupo de canto que começou a cantar para harmonizar o ambiente. E o Divaldo, ele até conta para o Luiz Carlos, sabe o Luiz Carlos Barros Costa? O Luiz Carlos que conta isso em uma palestra, eu achei muito interessante.
Então ele conta que no momento em que o grupo de canto cantava, pela vibração das pessoas que estavam no ambiente, foi permitido trazer aparelhos sutilíssimos no ambiente para tratar as pessoas encarnadas e também as desencarnadas. Então, quando tocou a música que eu procurei para ver se eu conhecia, mas pelo nome eu não achei, que é a Prece da Gratidão, do Beethoven, diz que a harmonia foi uma coisa impressionante. Então, para nós entendermos, nós temos dificuldade, porque, veja bem, a música aqui, ela é uma música muito, como fala, primitiva ainda, se nós podemos analisar, perante as músicas que são tocadas no mundo maior. Nós sabemos que aqui é uma resenha do mundo maior. Então, quando acontece alguma coisa aqui, é porque lá no mundo espiritual já existe, já tem, e muito melhor. Então, nesse instante, naquele lugar, o Divaldo conta que numa sessão de trabalho mediúnico, por exemplo, numa sessão pode se tratar mais ou menos de umas 20 entidades em necessidade maior, não é? Porque nós temos quantas comunicações dá cada médium numa casa espírita. E ali naquele ambiente, permitido pelas vibrações das pessoas que ali estavam, porque se harmonizaram com a música, foi permitido tratar muito mais que 100 pessoas. E ali nós tínhamos 3 categorias de espíritos. Nós tínhamos espíritos que tinham acabado de desencarnar. Nós tínhamos espíritos que estavam dando as últimas passeadinhas, assim, porque vinham encarnar na Terra de novo. E nós tínhamos os espíritos obsessores que estavam ali para, como falo, desestruturar o ambiente. Então, conforme foi tocando a música Prece da Gratidão, esses espíritos obsessores que estavam ali, que não estavam afim de nada, em algum momento a canção toca os seus corações, e em algum momento eles se lembram do pai, da mãe, do irmão, em outras encarnações, e nesse momento, pelos aparelhos que estavam ali, eles são resgatados para tratamento espiritual. Então, vejamos nós como é importante a gente escolher as músicas, né, que a gente quer ouvir, porque nós temos hoje as músicas que a mídia tocam, são músicas muito desastrosas, que requer muito sofrimento, às vezes induz a pessoa a beber, né? Muitos acabam, às vezes, até cometendo algo muito mais sério por conta dessas músicas que são tocadas na mídia de hoje. Mas a mídia é paga para tocar, então nós é que temos que nos cuidar. E aí, para a gente continuar a nossa fala, a pergunta que se faz na questão 251 do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta para os espíritos, né? Os espíritos são sensíveis à música? E aí eles respondem assim: refere-se à música terrena? Que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber.
Então, a música, ela é equilíbrio. A música é a harmonia da alma. A música é o médium da harmonia. Então, se a música celeste ela equilibra os ambientes das esferas superiores, por que a gente não utilizar a nossa música na Terra, mesmo que ela seja uma música que não é tão perfeita, que ela é mais primitiva, que ela é mais, não tem tantos acordes, não tem tanta melodia, para ajudar nas nossas casas espíritas? Nós já imaginamos que quando chegamos numa casa espírita, o que tem lá nos aguardando? A semana retrasada, acho que eu falei em estrela, porque eu sou de estrela, minha raiz é Estrela do Oeste. E eu cheguei bem antes e estava tocando uma música lá no ambiente, então aquilo foi harmonizando. Quando a gente chega para falar, você já está totalmente equilibrado. Então não se toca a música quando as pessoas chegam à casa espírita. Quando nós vamos para o passe, eu não sei aqui vocês, mas na nossa casa, sempre tem uma música bem baixinha, para equilibrar e harmonizar o ambiente. Quando nós estamos no nosso trabalho mediúnico, nós temos uma música de fundo, uma música muito bem orquestrada e baixa. Por quê? Porque harmoniza até para as nossas entidades na comunicação. Então a música ela é perfeita. Agora, qual música? Nós vamos ter que ter a esperteza, a astúcia, né? Para escolher. Olha as músicas clássicas, quantos artistas que compuseram são espíritos grandiosos. Júpiter, por exemplo, Mozart, por exemplo, ele mora em Júpiter hoje. E o que ele fala para nós? Falei, vocês que estão aí na Terra, vê se evoluem depressa, venham para cá, para sentir o que é viver num planeta de espíritos mais puros, mais felizes. Então veja bem, quem foi Mozart, quem foi Beethoven, quem foi Chopin, quem foi Bach, né? Nós quantos que nós tivemos que vieram trazer esse legado, deixou para nós. Então nós temos que saber escolher, né, as músicas que nós queremos ouvir. Você precisa de um foco para estudar, você pega e coloca uma música clássica lá, que seja calma. Se você está meio estressado, você coloca uma música que seja uma música que vai acalmar, tirar o seu estresse. Aos poucos você vai se harmonizando com o universo também. Então, depende de quem? Depende de nós, não é? Então, o Leon Denis fala isso. Eu trouxe algumas pérolas para a gente aprender. Vamos ver se eu aprendi aqui. Olha, isso aqui está na Revista Espírita de dezembro de 2004. A música é uma vibração e pode estimular o espírito, levando-o às sensações de nível superior, fazendo-o sintonizar com os padrões elevados. A música celeste, clássica, mesmo instrumental, faz com que saiamos desses painéis destrutivos. A música elevada é uma interação vertical do indivíduo encarnado com as esferas superiores. Por que vertical? Eu não sei se vocês lembram que tem uma parte do Evangelho que fala sobre a prece, que tem prece que nós fazemos que ela não chega até o telhado da nossa casa. Mas depende o quê? Do sentimento, do nosso amor, daquilo que a gente está pedindo. Tem prece que ela vai igual um foguete na verticalidade e chega até Jesus. Então a música elevada é uma interação vertical, quer dizer, ela busca o mundo maior, ela busca essa sintonia, ela busca essas vibrações. Olha, a harmonia celeste forma e dispõe de acordes musicais requintados, estimula vários sentimentos, concórdia, paz e amizade e caridade. Então,
tudo isso para mostrar para nós o tanto que a música é importante, ela interfere na nossa vida. Se você começar a ouvir uma música muito que fala de sofrimento, você vai ficar num baixo astral, né? Você não consegue sair. Então, a música interfere na nossa vida. A harmonia musical é recepcionada como o exalar de um perfume, sendo forte ou suave conforme o seu ritmo. E quem fala isso para nós é Rossini, foi um grande entendedor de música. E é forte ou fraco é porque sons mais fortes te dão mais alegria. E sons mais suaves, às vezes, te dão mais tristeza. Então, nós vamos escolhendo conforme o nosso querer. Aí, a música é o médium da harmonia. É como se um bisturi divino rompesse a crosta densa de uma alma encapsulada pelo sofrimento, refém do desespero e infelicitada pela angústia, comovendo-a. Então, olha, um bisturi divino. Gente, vamos imaginar o que é isso? Rompe a crosta e tira dessa alma que está dentro de uma cápsula de sofrimento, está refém do desespero e chega comovendo-a. Então, ela sai desse momento aí de tristeza. A harmonia do universo, ela trabalha com a ação das cordas musicais. Nós sabíamos disso? Eu não sabia, até montar a palestra. A musicalidade é uma sinfonia de amor, em que Deus faz a regência do universo, segundo alguns cientistas. O espírito superior se utiliza dos acordes musicais para materializar a harmonia que traz no seu íntimo, que se espalha, produzindo sublimes realidades espirituais. Lembrando que no livro do André Luiz, Nosso Lar, tem uma hora que tem um concerto, com mais ou menos uns 50 vozes ali. E eles vão tocando e vão envolvendo aqueles que estão assistindo. Mas chega um determinado momento em que eles param, eles começam a ouvir uma música vindo de uma esfera mais alta, complementando a música que estava sendo tocada naquele momento. Vamos imaginar o que seria isso, né, da gente ouvir. Imagine se aqui nós já achamos as músicas tão belas, né? Imagine no mundo espiritual. E no livro Espiritismo na Arte, Leon Denis diz o seguinte para nós. Deixa eu ver se eu não fui para frente. A importância da arte para acessar o espírito encarnado é muito grande. O objetivo da arte é a procura e a realização da beleza, ao mesmo tempo à procura de Deus. A arte é o raio de luz que vem do alto, que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é um recurso e, bem compreendida, é um poderoso meio de elevação e de renovação a cada dia. Saber apreciar a arte é fundamental para a nossa evolução espiritual. E a música é padrão vibratório. A música é energia. A música, nós somos energia. E nós somos movidos a sons, a vibrações. Então, olha, a frequência do Lá 4, ela é de 432 Hz, que é a frequência do amor. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia, mas aprendi. Então, é a coisa mais linda. E as composições, até 1939, elas respeitavam essa frequência de 432 Hz. Mas em 1940, o ministro de Guerra da Alemanha, ele propôs mudar essa frequência de afinação para 440 Hz. E estudos mostram que 440 Hz está dissonante com o som do universo. E essa afinação de 440 Hz, ela ativa
ela predispõe à luta e ela nos deixa mais alertas. Tudo isso porque a Alemanha, depois de 1944, né, teve a Segunda Guerra Mundial, então o ministro já estava preparando para que as pessoas ficassem mais alertas, mais atentas e predispusessem às lutas. A fórmula pi, que é uma regra de ouro da matemática, a frequência dos batimentos cardíacos, a harmonia dos dois lados do cérebro. Então ela fala, essa regra pi faz isso conosco, faz com que a gente harmonize os dois lados do cérebro. Já a nota dó, a frequência é 528 Hz e é o som que vibra o DNA do universo. Então o universo ele vibra, ele tem som. Nós é que não sabemos, mas tem um estudo que fala que nós não conseguimos captar o som do universo porque os nossos tímpanos, eles não aguentariam. Olha que interessante. Então, ele fica num nível bem baixinho para que a gente possa captar algum som. E tudo é vibração. E o Leon Diniz diz também, no espaço, gente, não tem instrumentos musicais. Olha que coisa. São os perispíritos que recebem as ondas transmissoras do pensamento musical. Então, como outros artistas, o espírito evoluído no sentido musical pode experimentar sensações infinitas, mas também pode transmitir essas sensações. Então, nós temos instrumentos musicais. No mundo espiritual, nós não temos. É através do perispíritos que eles mandam as ondas vibratórias, os sons, para que se entenda aqui na Terra como é. Olha que interessante. Eles fazem a música com o pensamento, por intermédio do cérebro. Eles mandam para nós. Através do pensamento deles, eles atuam nos nossos instrumentos musicais. E o teremim, ele é um instrumento, vocês conhecem o teremim? É um instrumento que a pessoa, ela não toca no instrumento. É pela sensibilidade dela, ela chega perto do instrumento e o instrumento toca. Então, se não for uma pessoa muito sensível, o instrumento não toca. Olha que interessante. E dizem que quem tem a sensibilidade ou da música, ou da pintura, ou do desenho, ou sabe, todos esses artistas, eles estão em uma oitava acima. Uma oitava acima quer dizer, eles são mais sensíveis do que as pessoas normais. Aí eu faço a pergunta para nós. Jesus cantava? Não. Por quê? Porque a fala de Jesus já era uma música para os ouvidos daqueles que o acompanhavam. Então, quando Jesus dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A quem te pedir a capa, dê também o paletó. Aquele que pedir para você andar com ele 1000 passos, ande com ele mais 2000. Confie em mim, confie também, confie em Deus, confie também em mim, porque eu venci o mundo. Então Jesus não precisava, porque a voz dele já era uma música para os nossos ouvidos. E eu vou encerrar aqui contando a história daquela mãe que o médico entrega a menina nos braços da mãe porque ela estava morta. E a mãe pega a criança, coloca ela sobre o seu peito e começa a cantar uma música de bebê, uma música que ela já cantava para a filha dentro dos ventre. E ela começa a cantar, e a criança revive. Então, lembremos da música na nossa vida. Ouçamos músicas que nos elevam, que harmonizam a nossa alma, que vibram no nosso coração. A pintura, ela mexe com o nosso cérebro, mas a música mexe com o nosso coração. Então, que Jesus possa
nos envolver. Tem muita coisa a respeito da música que a gente pode comentar, mas a gente deixa para uma próxima. Aí a gente volta. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e faça com que nós aprendamos cada vez mais a amar a doutrina espírita, a confiar no Mestre Jesus, porque nós nunca estamos sozinhos. Que Jesus nos abençoe e muita paz.